Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula da nossa coleção miscelânea, aqui no canal Aulas VIP. A miscelânea hoje é sobre questões de dados, videoaula 04, a quarta aula sobre questões de dados da miscelânea canal Aulas VIP. Bem, vamos à questão de hoje, uma questão do concurso para o Colégio Militar Salvador 2012. Diz assim o enunciado: a figura abaixo representa 3 dados idênticos empilhados. Você observa 3 dados idênticos empilhados. Em cada dado, a soma dos pontos nas faces opostas é 7. Isso a gente já sabia na primeira aula de dados aqui. A soma dos pontos nas faces opostas é 7. A pilha foi formada de modo que a soma dos pontos existentes em 2 faces em contato seja 5. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o dado superior e intermediário, há uma face em contato com a outra aqui, ó. A soma dos pontos nas faces que estão em contato é igual a 5. Quantos pontos estão marcados na face voltada para cima do dado superior da pilha? Quero saber quantos pontos você tem nesse ponto de interrogação aqui. Vamos à solução. Solução. Aqui você vê aqui a pilha do lado esquerdo e eu vou separar esses 3 dados idênticos. Quer dizer, esse primeiro dado vai ser representado por este. O dado intermediário vai ser representado por esse. E o dado inferior vai ser representado por este aqui. Eu vou supor que esses dados aqui são feitos de papelão. Então, há uma face inferior aqui que eu não enxergo. Então, imagine que eu peguei uma tesoura, cortei lá embaixo e arrastei a face cortada aqui. Então, você tem aqui essa face cortada aqui. Cortei e trouxe para cá. A mesma coisa eu vou fazer na face inferior do dado intermediário. Eu cortei lá o papelão e botei essa face aqui. E o último também eu cortei e botei essa face aqui. Vou supor que nessa face inferior do primeiro dado teria x pontos. Como esse aqui é o ponto de uma face, por enquanto esse x pode assumir os valores ou 1 ponto, ou 2 pontos, ou 3 pontos, ou 4 pontos, ou 5 pontos, ou 6 pontos. Bem, como essa face onde tem x pontos está em contato com a face superior do dado intermediário, eu vou tentar descobrir quantos pontos eu tenho nessa face superior do dado intermediário. Está em contato. Mas voltando ao enunciado, ele falou o seguinte, a pilha foi formada de modo que a soma dos pontos existentes em 2 faces em contato seja 5. Isso significa que se eu somar esse x com a quantidade de pontos que tem na face superior do dado intermediário, tem que dar 5. Se aqui é x, quanto tem que ter aqui para dar 5? Bem, tem que ter 5 menos aquele x lá. Tem que ter 5 menos x. Repare que a soma x mais 5 menos x dá 5. Então, logo de cara, como 5 menos x é o ponto que tem nessa face do dado, e os pontos vão de 1 a 6, e aqui você tem 5 menos x, isso significa que esse x não pode ser igual a 5, pois se o x fosse 5, ficaria 5 menos 5 dá 0. Então, x não pode ser 5. Então, olha aqui, x é diferente de 5. Eliminamos esse caso. Mas, por outro lado, o x também não pode ser 6. Porque se o x fosse 6, ficaria 5 menos 6, daria menos 1. Ora, eu não posso ter uma face com menos 1 ponto. Então, x não pode ser 6. Eliminamos essa possibilidade. Então, só tem 1, 2, 3 e 4. Bem, agora vamos achar quantos pontos nós temos nesse dado, nessa face inferior. Mas nós sabemos que a soma das faces opostas é sempre 7. A soma das faces opostas é sempre 7, você lembra? Aqui, em cada dado, a soma das faces opostas é igual a 7. Essa propriedade já está ficando conhecida, né?
Então, quer dizer, se eu pegar 5 menos x e somar com o número de pontos na face inferior à oposta, tem que dar 7. Então, quanto tem que ter aqui embaixo para somar 7? 5 menos x tem que ser mais quanto para dar 7? Tem que ser 2 mais x. Repara aqui, ó, 5 mais 2 dá 7, menos x com mais x, corta. Então, essa face inferior tem que ter 2 mais x. Aí eu pergunto, nessa face do último dado, essa face superior do último dado tem que ter quantos pontos? Ele falou que as faces em contatos somam 5. Como aqui tem 2 mais x, quanto tem que ter aqui embaixo para somar 5? Bem, tem que ter 2 mais x, tem que ser então, para somar 5, tem que ser 3 menos x. Repara que 2 mais 3 dá 5, mais x menos x vai embora. Então tem que ser 3 menos x, tem que ser 3 menos x. Tem que ser 3 menos x. Aí eu pergunto, já que 3 menos x é o número de pontos nessa face, o valor de x não pode ser igual a 3, concorda? Porque se o x for 3, fica 3 menos 3, 0. Então x não pode ser 3. Então elimina aqui, ó, x não pode ser 3. Beleza? E mais para o outro lado, como é 3 menos x, o x também não pode ser 4. Porque se o x fosse 4, ficaria 3 menos 4 dá menos 1. Não posso ter menos 1 ponto. Então o x também não pode ser 4. Eliminou isso aqui, ó. Legal, legal, né? Eu pergunto, quantos pontos vou ter que ter aqui embaixo? Ó? Tem 3 menos x, mas a soma das faces opostas tem que ser 7. Então, aqui embaixo tem que ser quanto? Para somar 7, 3 menos x para somar 7 tem que ser 4 mais x. Repara que 3 menos x, 4 mais x dá 7. Eu nem precisava calcular isso. Bem, eu sei que o x ou é 1 ou é 2. Mas eu pergunto, será que o x pode ser 2? Repara que 3 menos x é o número de pontos que eu tenho nessa face. Mas na lateral já tem um ponto. Olha, eu tenho um ponto aqui. Então 3 menos x não pode ser igual a um ponto. Então isso quer dizer que 3 menos x tem que ser diferente de 1. Porque já tem um ponto aqui. Se eu passar o menos x para lá, e esse mais 1 para cá, fica 3 menos 1. Tem que ser diferente de x. Mas 3 menos 1 dá 2. 2 tem que ser diferente de x. Quer dizer, o x tem que ser diferente de 2. O x tem que ser diferente de 2. Oba! Eliminou esse caso aqui. Ó. O x tem que ser diferente de 2. Então, agora já ficou fácil responder, né? Qual é o valor de x, então? Qual é o valor de x? Bem, o x não pode ser 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. O x só pode ser, então, quanto? O x só pode ser 1. O x só pode ser 1. O valor de x é 1. Quer dizer, nessa face inferior, eu tenho um ponto. Mas essa não foi a pergunta do problema. O problema é saber esse ponto de interrogação nessa superior. Aqui, ó. O problema é saber aqui, ó, aqui em cima. Se aqui é 1, quanto tem que ser aqui em cima? Ah, em cima é a face oposta. Você sabe que a soma dos pontos nas faces opostas é sempre 7. Como aqui é 1, quanto tem que ser lá em cima para somar 7? Tem que ser 6. Tem que ser 6. Logo, resposta. Na face superior do dado que está lá em cima, você vai ter 6 pontos. Resposta, 6 pontos. Aqui tem que ser 6 pontos. 6 pontos. 6 pontos, qual é a alternativa correta? 6 pontos, qual é a alternativa correta? 6 pontos, a alternativa correta é a letra E. Aqui será 6. Letra E da questão do Colégio Militar. Letra E. Até que não é uma questão muito difícil não, né? Você tem que ir olhando aqui, ó, C mais 1 dá 7. Aqui, ó, se o x for 6,
Se o x for 1, aqui fica 5 menos 1, 4. 4 mais 1, 5. Aqui vai ficar, ó, 3. Aqui vai ficar 2. E aqui vai ficar 5. Então, resposta a 6 pontos. Eu espero que você tenha acompanhado, que tenha entendido. Vamos ficando por aqui. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula aqui no canal Aulas VIP. Obrigado e até lá.